Oi, gente! Nós estamos aqui para mais uma troca de casal, a nossa troca de casal etnológica, e hoje a gente vai fazer uma troca de casal com a Letícia Tomazella, que é atriz, e com o Sérgio Rosenblitz, que é cineasta. Tá. E aqui então estou eu, Fernanda Carlos Borges, e o Beto Castro. A nossa proposta, a proposta dessas conversas é a gente fazer uma autoanálise etnológica, assim, entender como nos fizemos num mundo, né? Que determina algumas coisas sobre a nossa identidade, mas que também coloca desafios que nos fazem pensar e ter ideias e seguir certos caminhos, assim, dentro sempre de um contexto social, antropológico e tal. E aí eu queria conversar com você sobre essa mudança nas famílias, né? A família mudou no século XX, né? A família deixou de ser uma família nuclear, quer dizer, compulsiva, fechada no casal e filhos, obrigatoriamente por uma pressão moral, né, de ter que continuar juntos. E os divórcios começaram a acontecer, as separações começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas e as pessoas começaram a recasar, tendo filhos do outro casamento. E vocês vivem assim, né? Nessa família de recasamento. Sim. A gente não teve os nossos filhos, mas a gente tem os filhos que se tornaram nossos filhos. Nós também aqui, a gente viveu essa história. Nós casamos, separamos, tivemos filhos em outros casamentos, mas também tivemos uma filha, né, do nosso casamento. É uma rede mesmo, né? E antes da gente falar só da utopia, dessa rede colaborativa, também é uma rede de treta, né? É uma rede de muitos problemas. Então, você brincou que é uma rede de tretas, é mesmo, assim, acho que eu poderia fazer, acho que é a primeira definição, e depois, em segundo, vem, para aqueles que conquistam isso, a rede de apoio, mas inicialmente, geralmente, é uma rede de tretas. O que em nada também diminui o valor dessas famílias, porque família, mesmo a nuclear, sempre foi uma rede de tretas. Acho que não é nada muito diferente do que a gente já tinha. Que o Cessé brinca, depois ele pode falar melhor, que a família nuclear biológica é um antro de neuroses. Eu sou madrasta dos filhos do Cessé, que, como eu te falei, eu adoro o seu livro A Mulher do Pai, foi o primeiro que eu li como madrasta quando eu estava procurando socorro, e achei no seu livro. A única coisa que eu discordo do seu livro é que você usa nomenclatura, você não usa nomenclatura madrasta, você usa nomenclatura mulher do pai. Eu não sei muito, assim, eu não sei se eu defendo para sempre a nomenclatura madrasta também. Mas é que mulher do pai, eu sempre senti que me limita a uma relação, que é com o pai. E eu sinto que eu sou muito mais para estes meninos do que apenas a esposa do pai. Embora eu também não seja mãe. Como ainda não tem né, assim, é um papel que está sendo construído, o divórcio é uma coisa recente também na nossa sociedade, não é tão velho assim, ainda não fica difícil, né? Aí madrasta soa feio, a mulher do pai também soa excludente. Então, e ao mesmo tempo no dia a dia eu materno sem ser mãe, porque eu estou lá na casa, eles são minha família, eu cuido junto, tudo mais. Agora é um aprendizado louco, né? Eu mantive o título de Mulher do Pai justamente porque essa nomenclatura deixa claro a insuficiência simbólica. Uhum. A palavra madrasta é uma suficiência simbólica. Assim, a madrasta substitui a mãe. A madrasta, ela entra no lugar da mãe que faleceu, né? Então, a madrasta, a palavra madrasta é uma completude simbólica. Ela tem uma função clara. A mulher do pai não é madrasta porque a mãe está viva. Então, ela não é uma mãe substituta, porque a mãe existe. E geralmente se fala a mulher do meu pai, mas falar mulher do meu pai é uma insuficiência simbólica, que não vai ser resolvida com a palavra madrasta, eu acho. Porque a madrasta remete a outra coisa, remete a uma mãe que não é tão boa como a mãe seria se tivesse viva. O que na rede é outra coisa quando existe essa mulher do pai e existe a mãe que está viva. Então, a mulher do pai ela não é insuficiente com relação a uma mãe que idealmente seria maravilhosa se estivesse viva. Ela é uma coisa sem posição bem definida, né? O papel dela não está claro.
ela não... Tanto que eu acho que se uma mulher do pai assume muito o papel de madrasta, de mãe substituta, isso gera outra série de confusões na família, né? Agora, você pontuou uma coisa bem legal que eu gostei, que é a questão da ilusão da família. A psicanálise surgiu para elaborar os rolos da família nuclear, né? Isso tudo é o fruto de uma neurose criada por um modelo burro, equivocado e que não tem nenhuma chance de dar certo. Fora o que você tem, quando a gente fala em família, você tem a família de pai, mãe e filhos, mas aí você tem a história de cada um, que é enorme, né? Eu não sou madrasta, eu não sou a mulher do pai, eu não sou a mulher, eu não exerço nenhum desses papéis. Não é padrasto. O que me coloca numa condição, se eu souber usar direito, muito privilegiada, que é a seguinte: por não estar mergulhado em todas as neuroses que essas mulheres têm que viver, eu tenho uma possibilidade de oferecer para a Letícia o tempo todo um posicionamento um pouco mais isento da questão emocional e do drama emocional que constitui a vida de uma mulher que entra com esse papel. Porque, na verdade, devia ser todo mundo chamado de mãe e acabou. E todo mundo chamado de pai. E pronto, está lá cuidando ali, tá a mãe. Então, essa ideia de que, mesmo eu vi a Letícia falando, são meus filhos, mas nem por isso eu sou a mãe deles. Na minha visão, é a mãe, sim. Não tem essa. É claro que é a mãe. Segunda. Segunda, terceira, quinta, milésima. Não devia existir nem segunda, nem terceira, nem quinta. Devia existir mãe, que é essa pessoa que assume essas responsabilidades, assim como os pais. Eu falei logo lá atrás, numa das 500 milhões de brigas lá com a Cissa, uma vez eu fui lá na casa dela com a Letícia, conversar lá, porque estava um saco. Eu falei para o cara, lá para o marido dela, eu falei, para mim, se meus filhos chamarem de pai, cara, é a maior realização que eu posso ter. E não devia ficar criando essa porra dessas nomenclaturas que só servem para explicitar o tamanho da loucura, da neurose, das inseguranças e dos medos e das repressões que existem em torno disso tudo. Uma amiga nossa, que é mãe, cujo filho tem uma madrasta, veio com um papo contando pra gente essas histórias. Ela falou o seguinte, ela falou assim, não, porque, na verdade... Claro que a madrasta... Claro que ela está maternando. Afinal, maternagem não tem nada a ver com a mãe. Maternagem é uma ação. Então, assim, qualquer coisa que o filho... Até um lencinho... O paninho, a naninha do neném. Exerce maternagem. Eu falei, melhor ficar quieto, né? Porque senão, fala, bom, ou seja, ser humano e um paninho de bebê é tudo a mesma coisa. Né? E é óbvio que isso fez com que a vantagem que não cobra herança. A madrasta, obviamente, nesse dia, né, assim, como ela se sentiu, ela falou, bom, então eu e um paninho somos iguais, o meu valor foi tipo assim, foi sendo diminuído. Virou um paninho. Ela diz que reconhece que qualquer um pode maternar, mas ela não reconhece a maternagem. Um dos grandes dramas que a gente vive na família é que pai e mãe tinham que ser uma coisa e geralmente são outra, né? A mãe não é tão a mãe maravilhosa e o pai não é tão protetor, tal. Isso é a maioria das famílias. Então as pessoas vivem uma confusão entre o que mãe e pai deveria ser, que é a expectativa ideal, e aquilo que realmente são nas relações, né? Só que mãe e pai dá uma proteção simbólica. Assim, minha mãe, por exemplo, as pessoas... A minha mãe, ela é uma mãe super narcisista, ela compete comigo, ela me destrói, mas ela é minha mãe. Então, tem uma proteção simbólica. A mulher do pai não tem proteção simbólica. Ela é totalmente nua naquilo que ela é. Eu acho que isso favorece transformar a mulher do pai num bode expiatório, porque tem todos aqueles sentimentos mal resolvidos com essas figuras familiares bem protegidas simbolicamente, né? Mãe e pai, toda aquela coisa confusa, escapa e é projetada na mulher do pai contra quem você pode. Se é difícil você se relacionar até consigo mesmo, né? Não é verdade? Imagina você juntar duas famílias, filhos com histórias completamente diferentes de cada uma dessas famílias. Então, as falhas fazem parte. Não existe fórmula pronta, o guru que vem resolver, né? É um aprendizado.
Tem várias histórias assim, por exemplo, as frases que já resumem essa proteção simbólica que você fala. Mãe é mãe, mãe é mãe, mãe só tem uma, coração de mãe. Já madrasta, eu coloco isso até no prefácio assim, do livro, tem uma frase da sabedoria, que não é muito sabedoria popular, que é uma frase, uma expressão, né? Que se usa que é assim, quando você está desgostoso de alguma coisa. A vida não é mãe, é madrasta, ela mais tira do que dá. A madrasta que não é mãe nunca experimentou o manto de Maria. Portanto, ela não conhece o amor sagrado e incondicional. Portanto, se ela não conhece o verdadeiro amor, porque dizem que só se conhece através dessa relação, como é que ela vai amar o filho dos outros? Eu também acho essa expressão horrível. Eu já ouvi, mas se você se dedica tanto, por que você não tem um filho seu? Eu falo... Já tem. Mas assim, tem essa opção, mas eu falo assim, por que eu teria que ter um filho meu? Eu já tenho 2, inclusive. Se a nossa sociedade fosse um pouco mais parecida com a indígena, por exemplo, em que essas figuras que maternam são mais coletivas, e a gente teria uma vantagem, que além de ter redes de apoio, e as mães também como mães, não só as madrastas sofreriam esse exílio, mas as mães deixariam, principalmente mãe solo, que percentualmente é gigante no nosso país, elas deixariam de ter essa sobrecarga porque as redes de apoio seriam mais fluidas. Mas olha só, você está escrevendo um livro, Letícia, sobre isso? Na verdade, a gente tem ainda, você sabe bem disso, muito pouco material sobre madrasta, sobre a mulher do pai. Por exemplo, se você vai na livraria, as estantes sobre maternidade, parto, puerpério, criação de filhos, família nuclear, a estante é imensa. Agora, estudar sobre madrasta, eu li o seu livro, eu li 2 da Roberta Palermo, eu li um que se chama Uma Estranha no Ninho, que é de uma canadense. Acho que eu li esses livros, entende? Se for parar para pensar, perto do que a gente tem sobre mães e para mães, é muito pouco ainda, quantitativamente, de material. Não, só para você, estou escrevendo um que é muito baseado na minha experiência, mas em depoimentos que eu estou coletando. Quando eu passei a ser mulher do pai, eu também fui nas livrarias, fui nas prateleiras, tinha muita coisa sobre divórcio, sobre mãe separada, pai separado, tudo isso, mas a mulher do pai não existia. Não existia. Eu sou da canadense, ela é mais do missionário. Fica ali um lugar que as madrastas, e da Roberta fica claro que é assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, pois você não é a mãe. Mas também ninguém fala, ok, não invada o espaço da mãe, mas qual é o meu território? Vamos demarcar? Vamos demarcar então? Porque aí também. Questão, né? Eu acho que entra no papo da gente de mais interessante, que foi, você falou da família treta, né? Que eu acho que foi a maior das nossas tretas como família mosaico, que legal, eu realmente quero estudar isso para não invadir o território de ninguém. Acontece que o meu, como não era demarcado, justamente porque não tem esse símbolo todo trazendo esse conteúdo, ninguém sabe qual é o meu território, o meu era constantemente invadido, porque eu não sou a mãe. Onde é que a mulher do pai fica na fotografia da festa das crianças? Acho que essa dificuldade de situar a mulher do pai na foto da família já mostra do que não se sabe sobre o lugar dela, né? Eu briguei muito por isso aqui em casa. É assim, a minha tese é a seguinte: a madrasta é o ponto mais frágil de todas as relações. Porque se é merda, aquilo tudo que já tinha sobrevive. Sim. Aconteça a merda que acontecer. A mãe continua sendo aquilo mãe, vai o pai sobreviver. continua sendo pai. A madrasta não há garantia que vai sobreviver. Então, o ponto frágil das relações é a madrasta. E, portanto, o pressuposto tem que ser o seguinte: quem tem que ser protegido é a madrasta. E ponto final. E eu coloquei isso para todo mundo aqui em casa e coloquei, inclusive, para a Cissa. O que eu adotei? Eu adotei o seguinte: primeiro, qualquer coisa que eu tenha que falar sobre filhos com a Cissa, qualquer coisa, é radical. A minha postura é assim, tipo, não tem concessão. Não existe a palavra eu. Eu eliminei. Acabou. Não existe mais eu. Nem existe pai e nem existe eu. Existe nós. O que você acha que nós vamos conversar sobre isso e a gente vai te dizer o que a gente acha? Incluir é fofo. O que eu quero é criar um mecanismo que não permita exclusão. Se quiser falar, fala com a gente. E isso, para mim, é tão radical que, por exemplo, quando tem essa questão, por exemplo, a madrasta não pode falhar nunca. Todo mundo pode fazer merda. A única que não pode é ela. Aí, vira e mexe, dá uma cagada, ela fica mal, porque tá vendo? Eu tenho que ser impecável.
E eu falo assim, me desculpe, você não tem que ser impecável. Para mim, isso é uma frase sem sentido, eu não consigo ver razão. Você tem que se libertar disso. Isso não tem o menor sentido. Não tem sentido para mim, não tem sentido para os meninos, não tem sentido para essa relação, não tem sentido para nada. E você tem que se libertar, porque eu acho assim, se o sistema é um lixo, e o sistema é um lixo, Claro. O modelo é ruim, a família é ruim, o modelo ocidental de convivência social é ruim, a estrutura social é ruim. O modelo é ruim, é um modelo que o poder é opressor sempre. Assim, sempre deu poder, vai ter opressão. Eles sempre ouviram que família é uma merda, esse modelo é ruim, papai e mamãe um certo modelo de família, porque família existe sempre que vai ter adultos e cuidando de crianças. A questão é quais modelos de família, quais famílias. Mas assim, vocês estão com... Por isso que eu digo assim, o que será essa nova família, como que esses papéis vão se definindo, né, nessas novas famílias em rede, é uma questão de tempo. Ninguém agora vai dizer o que é, né? Foi essa experiência que você teve e o que vocês fizeram que está resolvendo como será. Não tem ninguém que vai pensar antes de dizer assim, vai ser assim, assado. Quer dizer, vocês estão experimentando e vendo o que dá resultado bom, o que não dá resultado bom. Claro. E são essas práticas que vão reconfigurar esses papéis, né, no futuro. É da ação que isso vai gerar resultado, né? Eu queria fazer só 2 comentários. Um deles é quando você fala assim para Letícia, você comentou, né, que você diga para ela, aquela quando ela diz, eu não posso errar, eu tenho que ser impecável. Aí você fala para ela assim, mas você pode errar. Eu queria fazer um comentário, porque eu acho que esse é bem um exemplo da questão da despersonalização, né? Quando ela diz que não pode errar, ela não está falando como a Letícia, pessoa que se cobra em ser perfeita. Ela está fazendo uma fala que é uma fala muito mais ligada ao papel social, a esse universo simbólico e que gera essas experiências emocionais, que é assim, olha, o meu pertencimento a esta família depende da minha impecabilidade. Né? O pertencimento da mãe não depende da impecabilidade, o pertencimento da avó não depende da impecabilidade. Mas o meu pertencimento, como eu não sou ninguém, né, dentro dos papéis tradicionais da família, então o meu pertencimento depende da impecabilidade. Então, nessa hora, ela não está falando como a pessoa Letícia, mas como esta mulher que ocupa este lugar difícil. Eu só estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que essas coisas são muito da pessoa. E não é da posição estranha que gera a mesma dúvida para todas as pessoas que estão neste lugar. Claro. O resto do território já está todo demarcado. Não falta agora pegar essa pessoa, enfiar dentro desse território, assim, você não precisa nem constituir o território já está aqui, ele é seu. E você tem que enfiar isso na cabeça. Não, ela tem que conquistar sim, Cessé. Porque a gente está falando de imaginário familiar. Nós, seres humanos, somos construídos do imaginário, de imaginação, de imagens mentais, de representações. Então, embora de fato ela esteja na família, de fato, que é o que você está dizendo, e faça as coisas que tem que fazer, enfim, assume a sua responsabilidade, no imaginário das pessoas, quando ele é regido pela família nuclear compulsiva, ela não tem território. Então, ela não tem território na mente das pessoas. Então, ela tem um território de fato, mas ela não tem um território imaginário. E esse território imaginário ele é muito fundamental, porque ele vai determinar a percepção. Como é que é a percepção que a mãe dos teus filhos, a mãe biológica que engravidou, tal, vai ter? Qual é a percepção que os vizinhos terão? Qual é a percepção que a professora na escola vai ter? É este imaginário que determina isso. E é por isso que a gente juntos está até com um projeto na escola dos meninos para uma maior inclusão de madrastas e padrastos no currículo das atividades. Aí, desde que eu tive uma conversa linda com a diretora lá, dona da escola, que é uma mulher realmente incrível, ela abriu um mundo para ela começou a mudar o jeito que ela manda as cartas de... Antes era, queridos pais e mães, agora ela falou que ainda não sabe como escrever, mas ela escreve assim, ó, queridos pais, mães e responsáveis. Ela mudou depois da nossa conversa. Outra coisa, eles me puseram no grupo de e-mails da turminha lá.
de pais, né, irresponsáveis da escola. Eu não estou, ao mesmo tempo, eu não estou no grupo de WhatsApp Não dos tá pais. porque não quis, porque Calma. estaria. Então, estaria, mas para isso a gente teria que falar com todos os pais que o CCS prontificou a fazer, mas eu fiquei um pouco de preguiça de existir, porque eu falei, eu não quero, eu estava numa fase que eu não queria demanda já mental. Mas é importante. Mas É a importante. princípio... Como demarcação de território, é importante que esses pais, essas mães aprendam a conviver com isso. Mas é deles Mas tem que resolver isso com a Cecília, com a mãe também, né? Com a Cecília. Tem toda uma história aí. A gente conversou. A mãe eu já resolvi. A gente conversou. Mas deixa eu te contar uma história. E a Cissa foi correta nesse sentido. Ela falou, eu acho ok, para mim tudo bem, mas eu acho que é importante, como ela só tem pais e mães, vocês falarem com as pessoas em vez de só enfiar lá dentro, porque pode soar invasivo. O Yuri queria fazer aqui em casa, chamar só as meninas para fazer, porque geralmente chama os meninos, fica meio clube do Bolinha. E ele falou um dia que ia passar um domingo e chamar só as meninas da classe. A gente achou o máximo, enfim. E aí, o que eu fiz junto com o CC? A gente fez pipoca, a gente saiu para o mercado comprar sorvete. Passamos uma tarde assim, eu cuidando, e eu limpei. Aí, bom, fica resto de pipoca, resto disso, toalha molhada que elas nadaram, sabe assim? E eu fazendo as coisas tanto junto com ele, tanto domésticas quanto de estar junto. Bom, tudo bem, é um exemplo. E eu sempre, acho que eu fui muito bem tratada pelos pais irresponsáveis dos amiguinhos e amiguinhas. Mas teve particularmente um caso que um dos pais de uma delas veio buscar várias, que mora tudo meio perto. Então buscou a filha e mais 3, sei lá. E aí eu descia, todas as vezes eu descia junto com a criança e com o CC para falar, oi, tudo bom, obrigada que elas vieram e tal. Na hora que eu desci, ele primeiro cumprimentou o Cecé, o pai de uma delas, não sei o quê. Depois o Cecé me apresentou para ele me cumprimentou. E no final, aí ele, pô, Sérgio, muito obrigado, viu, Sérgio? E saiu. Eu fiz um post no Facebook, sem citar nomes, mas o post chamava-se Obrigado, Sérgio. Porque o meu manto da invisibilidade foi imenso. Eu fiz coisa pra caralho naquela porra daquele domingo. Cara, mas você não é mãe, o pai é ele. E se eu fosse a mãe, até estaria o contrário. Se eu fosse a mãe, talvez fizesse assim, obrigada, viu, Letícia? Porque acha que a mãe faz mais que o pai, claro, nesse sentido também. Aí, bom, esse obrigado, o Sérgio me rendeu isso. Eu falei, caralho, mas é isso, na mente das pessoas... Fez, mas a mente das pessoas não se espera que eu... ela só é a mulher do pai, ela deve ter ficado lendo o livro dela lá, tomando vinho, enquanto o pai se fudia com as crianças, se ferrava lá cuidando das crianças. E o Cecé fez uma coisa muito legal. Ele mandou uma mensagem de texto no WhatsApp de um por um dos pais que deixaram as crianças virem, falando, oi fulana, oi fulano, não sei o que lá, eu e a Letícia queremos agradecer a confiança e a presença da fulana, que foi muito divertido, vocês são sempre bem-vindos, blá, blá, blá. Em todos ele escreveu, eu e Letícia. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho, Letícia, que eles sabem tudo que você faz como mulher do pai. Eles sabem que você fez comida, que você levou, que você buscou, que você cuidou. Mas aí tem um outro problema, que é o seguinte, da mulher do pai, espera-se tudo como dever, mas não se reconhece nada como direito. Então, no imaginário das pessoas, você tem que ser uma babá ótima. As pessoas sabem que você está fazendo as coisas. Você tem que fazer as coisas porque você está ali. Então, você tem muitos deveres. As pessoas exigem que se cumpram esses deveres de cuidar direito, de fazer tudo certinho. Mas você não tem direitos. Aí que eu insisto de novo nessa questão de elaborar simbolicamente uma nova visão de família e um novo universo simbólico. Porque você só será reconhecida como alguém que tem direitos, quando você for compreendida como alguém que faz parte da família. Mas para isso é preciso reimaginar o que é família, mudar a concepção de família e a imagem de família. Então, porque assim, quem tem reconhecimento, no caso, não é a Maria, é a Maria que é mãe. Né? Então, ela tem os deveres, mas enquanto mãe, ela tem um reconhecimento. A madrasta também tem reconhecimento. A madrasta substituiu a mãe, então as pessoas também reconhecem. Muito obrigada, Maria, que é madrasta. Mas a mulher do pai não é ninguém na linguagem, é ninguém no imaginário. Ela está ali, mas não era para estar. Ela está ali meio que por acaso, ela não faz parte, não encaixa dentro do que as pessoas imaginam como família. Então fica um desencaixe. É uma conquista. Então, né? Por isso que não tem reconhecimento é a questão dos direitos. Não tem direito.
Não tem direito a reconhecimento, não tem direito à parabenização. E isso eu acho que influi nos próprios emoções, porque se você está lidando com pessoas que você pode amá-las, mas a qualquer momento você pode perdê-las, Nossa, é você punk. não tem nenhum, né, você não tem nenhum direito sobre a permanência, a garantia de manutenção cultural deste amor. Quando começou o movimento feminista, a mulher não tinha direito a nada, nem a votar, a coisa nenhuma. Então é um processo de conquista. Essa posição da mulher do pai, dela ser reconhecida, também é um processo de conquista que está iniciando agora, como o feminismo lá atrás, em 1960, né, na década de 60. Muito antes. Ou antes, até em 50. Mas é a mesma coisa, é o mesmo processo. Tem que ser conquistado. Né? Sabe o que acontecia quando as mulheres separavam? Mulheres de família nuclear e tal. Elas não tinham direito ao filho. Quando separava, o filho ficava sob a guarda paterna. Então, esse é um drama, eu acho que hoje algumas mulheres do pai vivem também, né? O quanto que o amor é um investimento também, investimento de atenção, de preocupação, de ocupação. Né? Então, o quanto que se você separa, se a mulher do pai separa, aquele investimento emocional naquela relação está preservado ou pode desaparecer, ou assim, desaparece, né? Não é que desaparece de verdade, né? Mas como se desaparecesse e o vínculo acaba porque Sim. aquela relação não está legitimada. Essa palavra não ganhou estatuto, é. Eu te falei, né? Eu escrevi para um novo dicionário do direito da família, são 6 anos atrás, talvez, não lembro exatamente, um verbete sobre isso, porque a própria legislação da família está tentando entender quais são os deveres e os direitos, principalmente, desta mulher, porque os deveres estão pressupostos. Os direitos ninguém pensa. E a instituição Sim. da justiça quer começar a pensar, né? O direito da família quer começar Ele fez uma coisa muito legal nesse encontro de madrasta que a gente fez no Parque Vila Lobos, né? Faz um tempo, organizado por uma madrasta que é dona de uma rede, criadora de uma rede do Instagram que chama Somos Madrasta, que eu adoro, assim, que ela posta e tal. E ela, enfim, ela fez lá o encontro, eu fui, não éramos muitas, mas tinha alguns maridos. E eu vejo que a maioria dos, assim, o sofrimento comum das madrastas, ou das mulheres do pai, como você fala, a grande maioria que se sente assim devastada é porque às vezes tem um marido meio banana. Banana em que sentido? O cara tem tantas culpas com o divórcio, culpa que o filho sofreu, culpa que o filho só vê quinzenal, ou sei lá o quê, que ele não se posiciona. E aí ele tem culpa com o filho, então ele faz o quê para proteger o filho, que também não protege. Ele acha que protege, mas não protege. Ele vai excluindo também, ajudando a excluir essa mulher em algum lugar. Então aí teve um cara lá que foi super legal, ele falou assim, no começo, e essa atual esposa dele, inclusive hoje é mãe de uma filha dele e tal, mas já era madrasta da primeira filha dele. E ela nunca foi uma pessoa de se eximir da educação. Então, às vezes, ela dava umas brigadas com a menina, tipo, que era uma pré-adolescente. Então, e daí ele falou assim, que no começo ele ficava em pânico, ele ele já tinha essas culpas dele. Ela tá brigando com a minha filha. O Cessé chegou e falou assim, pois é, mas a ponta frágil é a sua mulher. Você tem que pensar o contrário. Puxa, a minha filha está brigando com ela. Daqui a pouco essa mulher espana e foge de desespero. Entende? Porque é possível também. Ela chega uma hora e fala, não tem lugar, galera. Beijo, vou achar o meu. Sim, mas aí, é o que acontece. A maioria dos casais separa, viu? A maioria que começa esse rolo separa. Você já considerou a hipótese que talvez, na verdade, o problema seja o contrário? Né? Que o problema seja sua filha está brigando com ela, porque, em última instância, se der merda, você e ela continuam juntos. A filha. O pai e a filha. Agora, se der merda entre todo mundo, ela sobra. Então, quem tem que estar sendo protegido não é sua filha. Sua filha já está garantida. Vai continuar sendo sua filha. Deixa eu só para a nossa audiência dizer assim, não é protegido na razão. Porque ela pode não ter razão. Nem todas as brigas o adulto tem razão. Mas ela tem que estar protegida na função, ou no papel, no lugar, né? Não, ela pode estar errada, mas respeite. Então, deixar a razão, mas protege a pessoa da destruição. Então, quem sofre o drama o tempo todo é ela. E o cara falou... Agora, o cara foi legal, na verdade. Ele falou, porra, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado queria te agradecer. Mandou até mensagem depois. Falou, nunca tinha pensado, queria te agradecer. Eu nunca pensei nisso. E mais uma coisa, significa que essa mulher, que podia estar saindo da educação dessa menina, dessa pré-adolescente, ela podia estar falando, não, minha filha, se vira. Se ela está lá enchendo o saco para, sei lá, lavar a louça, aprender a fazer as coisas nesse sentido, que eu acho que eu encho o saco aqui em casa direto.
É porque ela não quer. Porque vamos combinar que seria mais fácil eu viver minha vida, ler meus livros, que eu adoro, fazer meus ensaios de peça, você segue que se exploda na educação. Ah, se desobedeceu. Mas então não é fácil educar. Se todo pai e mãe sabe que é difícil educar os próprios filhos, que é o que eles mesmos falam, você imagina como é educar filhos que já estavam pré-criados antes de você. Ou seja, não foi você que deu estrutura. A história. Você discorda da educação dessas pessoas. E aí essa mulher estava lá. E esse pai reconheceu, falou, é verdade, ela podia estar sendo uma madrasta super ausente. Não, ela está lá presente. Se ela briga é porque ela está lá. Porque ela está interessada, né? Agora, eu só queria fazer um parêntese nisso, que é uma preocupação que eu tenho, que é não, sempre evitar moralizar essa situação, porque eu acho que ela é tão difícil pela sua própria natureza da cultura e das mudanças, né, que eu não gosto muito de moralizar, porque eu acho que moralizar aumenta o sofrimento e a dificuldade, né? Eu acho que a maioria dos pais é banana também, dos homens, né, do pai masculino. São banana, mas eu acho que eles também estão, mas também tem uma coisa de estar perdido. Por alguma sorte aí, ou por alguma história que o CCE já viveu no passado, ou pensou, ou mesmo quando vocês foram buscar informações, ou enfim, não sei qual foi a rede que permitiu ao CCE não ser um pai banana e agora está ajudando outros pais a não serem, né? Passar o tempo banana faz parte do processo, até deixar de ser. Mas tem um jeito. Ele, aquela vez lá na roda do parque, ele assumiu que lá atrás ele foi permissivo pra caceta. Ele falou, eu fui permissivo. Eu não tinha noção de coisas e através de dores que eu senti, gerei, porque ele sabe que ele gerou, a gente conversa muito disso. Que através de como as que eu fiz com a Cícera, eu sempre falei também, caguei o monte ali, falo todo. Isso. Todo mundo erra, né? E daí, sabendo que ele teve essas... É porque a permissividade que é a grande questão, que gera a nossa dor. Porque é isso. A permissividade faz com que entre no nosso território, nos invada, e a gente não possa falar nada porque tem criança no meio e tem a culpa do outro. Então, no começo, foi muito difícil nesse sentido. Ele foi construir esse lugar que hoje já é uma fortaleza que pode inspirar outros caras, e foi o que aconteceu no parque, porque através de trabalhar essas dores. Não foi do assim, treinamento, da experiência, da leitura. Dia a dia, né? A gente tem que lidar com muita coisa. Lidar, por exemplo, com ciúmes, né? E ciúmes existe. Ou vamos negar que existe. Os ciúmes da filha, né? Os ciúmes do filho, em relação à mãe, os ciúmes da ex. Tudo isso faz parte. Agora, o que não pode também é dizer o seguinte, não, isso não existe. Não pode existir. Não, vai existir e vai ter que ser trabalhado, não é isso? Vai existir. Sim, claro. O vai existir sempre. Aí você vai aprendendo a lidar com ele, né? Tem um exemplo disso que o Beto falou, super legal, que é assim, esses dias estava lá jogando com a namorada do Leon e ela fica totalmente louca no meio do jogo. Jogo de tabuleiro. Eu falei, Catarina, é difícil jogar com você, porque você fica muito louca, não sei o quê. Daí ela falou assim para mim, não, eu tenho que aprender a me controlar. Eu falei, você não tem que aprender a se controlar. Você tem que aprender a lidar com sua falta de controle. Exato. Né? Porque se você quiser controlar a tua raiva, ela vai continuar existindo. O que você precisa é curar ela. Então, você tem que ter contato com ela. Só que você precisa ter humildade para reconhecer que você tem isso, que você se descontrola. E você pode ouvir que alguém via a ponte para você, você está se descontrolando. E você tem que ter um compromisso com você de ouvir, de reconhecer, porque daí você pode mudar. Agora, não ter contato com a sua loucura... Sim, negar, né? Não pode negar. Eu acho que finalizar desse jeito a nossa troca de casal é ótimo, porque quando eu comecei a pensar nisso, estudar isso e a viver isso, eu sempre pensei assim, a pior coisa que pode existir quando se pensa a família é se colocar como exemplo, como modelo, como a pessoa que faz tudo certo, como a que não sofre, como a que tem todas as respostas, como se essas respostas viessem do universo metafísico, de um anjo que te ensinou e você aderiu ao anjo maravilhoso que então você sabe, porque você tem um mérito espiritual, né? Vamos dizer assim. Eu acho que assim essa conversa ela só pode ser boa e como foi quando a gente reconhece que está aprendendo, que a gente não sabe, que a gente aprende com erro e que a gente é capaz de entrar em contato assim com o sofrimento mesmo, com aquilo o que é difícil. E eu acho que essa conversa foi legal porque partiu do estou aprendendo. Eu quero fazer meu meia-culpa na história dos homens bananas, porque eu falo isso e é uma maneira que às vezes a gente até fala lá entre as madraças. Não, mas tem que falar mesmo. Porque, mas acho que quando você fala banana, você está designando, você não está moralizando, você designou. Isso é um conceito, é homem banana. Mas eu acho
importante colocar que assim, essa não tem a ver com caráter, né? Nessa questão, o cara ser banana ou não. A não ser que, uma vez que ele reconhece e é sinalizado que ele está prejudicando sua família, sua companheira, não sei o que lá, e continua, entram outras questões aí. Mas, por exemplo, a gente até já conversou disso, essa coisa da permissividade, de como a gente também não é, sigam o nosso exemplo nesse sentido. Hoje eu acho sim que a gente tem ótimos exemplos para dar. Mas no começo, por exemplo, eu já cheguei a não ir em aniversário de um enteado meu para evitar os conflitos que já estavam acirrados. Hoje, eu estava conversando até com o Cessé disso recentemente, ele falou, cara, hoje a gente teria feito tão diferente, a gente teria lutado de outra maneira, sua presença lá teria, né, assim, a gente teria lutado pela sua presença. Não, então... mesmo tem que fazer a foto da família. Da família, bolo. eu só faço a foto da família se for com todo mundo. Eu vou virar e falar, Ed, vem aqui. Lê, vem aqui. Hoje, né? Mas lá no início vocês ficaram com essa insegurança, claro. Que, ok, a gente vive mesmo isso, né? O Melhor tem uma frase super legal sobre isso, que viver é escrever sem borracha, né? Escrever a lápis sem borracha, né? Então, pô, você vai, não tem como, você vai fazendo e vai tentando se esforçar para poder fazer o melhor, né? Vai aprendendo, né? Aprendendo. Todo mundo, inclusive a madrasta vai errar, a mãe vai errar, o pai vai errar. Mas como o pai, de fato, tem esse papel-chave, que ele pode, por exemplo, eu sempre falo, eu só posso me naturalizar italiana, ter uma cidadania italiana, se o italiano me der o carimbo. Eu não posso chegar lá e falar, oi, virei italiana, eu mesma me carimbo. A mesma coisa numa família. Você chega, se não tiver um já membro da família que te ajude nessa legitimação, nesse processo de legitimação, você não... É difícil fazer sozinho, você vai lutar sozinha, enquanto os outros todos estão lá se protegendo o núcleo que já pré-existia. Mas vocês veem como isso já é um resultado de um processo cultural, social, histórico que passa pelas nossas vidas íntimas, ao ponto de vocês já poderem dizer com tanta segurança o pai é chave nessa situação? Você imagina 10 anos atrás, 20 anos atrás, talvez a gente não tenha tido essa vivência social com tempo suficiente para ter essa sacada, né? Então, como a vida cultural, a vida social está na nossa vida íntima, dentro das nossas casas. O que é o Cessé era permissivo? Porque no começo de uma família mosaico, eu tenho a sensação de que, das outras histórias que eu ouvi, que foi por aí também. Geralmente era tida a figura mais frágil a da mãe, porque é recém-divorciada, está reaprendendo a viver sozinha, ela é a mãe, ela tem que cuidar daqueles filhos, mesmo estando sofrendo um divórcio. E aí chega lá uma nova mulher que estava solteira, livre, desimpedida, bem resolvida, não depende do dinheiro daquela família, não depende de nada daquela família. Então, a princípio, eu sou mais forte, eu já cheguei super bem resolvida, e vocês é que estavam nesse processo de dor. E aí que é uma linha tênue que, de fato, você pode respeitar o processo de dor, que sim, pré-existia, não é uma invenção deles, né? Mas sem fazer com que isso me estupre. Porque, afinal, eu tenho que ser a fortuna o tempo todo. Quando isso se foi mudando, que aí foi quando o Cessé, eu mesma, fui tendo a consciência de que, na verdade, a ponta mais frágil não é a mãe, não é o pai, também não é os filhos, de modo geral, tem ali um bom diálogo, né? Em brigas muito fortes judiciais, aí tem as crianças no meio que às vezes pega mais, mas naquele momento era quando a gente teve a consciência que era meu papel mais... Aí o pai tem que entrar mesmo, de fato. E aí, porque no começo, só para dizer, é normal que alguma permissividade aconteça. Imagina lá, a família nuclear está acostumada a viver lá entre eles, com as dinâmicas deles, os gastos deles. Eles escolheram a escola que vão botar os filhos, se vai fazer inglês, se não vai, como vai gerenciar as finanças. Aí chega outra mulher, daqui a pouco ela casa. Essas finanças são de quem? Peraí, mas quer dizer que a gente não vai poder fazer não sei o que lá, porque tem que pagar não sei o que lá, que eu não escolhi junto? Você entende? É muita coisa. O Yuri no... Eu acho que se você está escrevendo um livro novo, mais um livro sobre isso, Letícia, essa questão das finanças, nenhum livro atual falou. Então, eu acho que você podia trazer essa questão. Eu acho que a mãe, assim, também. Eu acho que se você tem uma ex, né, que ajuda, é muito bom. Porque a pessoa que é separada, se ela entra, ela não consegue assimilar a mulher do pai como alguém que faz parte da família das crianças, ela apenas cobra deveres e cobra muito, muito, e usa isso, né, para manipular a situação e não reconhece o direito de reconhecimento, o direito de pertencimento, enfim, faz um jogo terrível. Eu acho que o pai é importante, a mãe também. Mas tá todo mundo, mas eu sempre insisto, assim, isso é aprendizado, né? A gente não nasce sabendo. Talvez a próxima geração depois da gente
depois desses livros que a gente publicou, depois dessas lives que a gente está Claro. fazendo, depois dos encontros que Claro. estão acontecendo, talvez a próxima geração lide melhor com isso do que a nossa, né? Daí aquele paralelo que eu tinha feito com o feminismo, né? A coisa vem crescendo, vem maturando, né? Ao longo do tempo. Isso que você fala da mãe ajudar ou atrapalhar a legitimação da madrasta, nos depoimentos que eu coletei, só para deixar isso registrado também no nosso vídeo, o maior problema hoje, antigamente eu acho que as madrastas ou mulheres do pai tinham problema com os enteados ou enteadas que tinham ciúme. Hoje, e olha, 97% dos meus depoimentos, o problema da madrasta é com a mãe genitora. Esse embate machista de que mulher tem que competir e o cara fica lá no meio, é falocêntrico, né? O cara fica lá no meio e as mulheres ficam, porque você, esse lugar é meu. E essa coisa que... E aí essa madrasta vai cada vez mais se sentindo ainda, tendo dificuldade na sua luta pelo pertencimento. E o que é pertencimento? Quando a gente fala da mãe reconhecer ou acolher essa madrasta, é o quê? Além dela dizer, eu te reconheço, eu te recebo, bem-vinda. É no dia a dia, é isso que você fala de não ter só deveres. Quais são os direitos, então, da madrasta? Quais são os direitos de tempo e qualidade de tempo que eu posso ter como madrasta de passar com os meus enteados? Em dias que são da mãe, por exemplo, se ele viaja, essa guarda fica com quem? É uma questão que a gente já passou e vivenciou, e foi difícil. Eu tenho o direito de poder ter os meus dias, se não for 50-50, é 30-70, mas quais são os meus direitos? Uma vez por semana, dormir comigo, para manter uma rotina que a gente tem quando o pai está, e quando ele não está, essa rotina me é roubada, como é que é isso, entende? Então, eu acho que quando uma mãe se propõe a reconhecer essa madrasta, ela também lhe confere direitos de falar, sim, você pode solicitar ficar com eles, a gente pode, né, entrar em acordos, você quer buscar eles na escola, vamos fazer toda quarta-feira, como é que é? Eu acho que na prática você também mostrar esse reconhecimento, eu acho isso importante, enfim, estou falando isso até para quem está nos assistindo, pensar em maneiras práticas. Perfeito, tipo assim, sim, vamos conversar sobre qual seria a melhor escola nesse momento, sim, vamos conversar se a gente coloca no psicólogo ou não coloca no psicólogo, em função de tal situação, aquela criança, sim, vamos pensar, né? É que a mulher do pai possa ter voz nessas decisões importantes. Não é? Exatamente. Outra coisa que tem aí é o fator cultural, né? Eu falei da idade, né? Você é cineasta, você é atriz, né? A Fernanda é filósofa, eu sou publicitário e tal. Quer dizer, o grau de cultura de cada um é super importante. Você imagina em pessoas que não têm nenhuma cultura ou são pessoas fanáticas religiosas, né? Sim. A coisa se torna muito mais difícil. Muito, sim, muito. com certeza. Fica nessa conversa, mas não é natural. Ai, mas vocês têm que... Pois é. É natural. Então tá. Você quer falar o nome dessa pessoa que faz esse grupo das madrastas? Criou a rede no Instagram que é @somos.madrastas, somos madrastas, que é Mariana Camardelli, uma mulher maravilhosa, e ela pensa o que eu chamo de maternidade marginal, que é a madrastidade para ela, né? Ela pensa de um jeito muito abarcando essas sombras todas também, é um pensamento mais complexo, muito legal. Fica aí essa indicação. Fica a dica, então, dessa rede, fica a dica do Mulher do Pai, essa estranha posição dentro das novas famílias, pioneiro no Brasil. Bem, com muito sofrimento, com muita dificuldade. Então tá bom, beijos. Legal, Fê. Gente, beijo, obrigada. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigada pelo convite, viu?